Ele finalmente chegou? O futuro é agora? Temos propulsores a jato, skates elétricos, hologramas, todas as coisas que só víamos em filmes antigos de ficção científica. Bem, talvez menos os propulsores a jato. E agora, carros elétricos que você conecta na tomada como um celular. Então, quem teve essa ideia e como esta tecnologia realmente funciona? Antes de nos alegrarmos no futuro, vamos primeiro fazer uma viagem ao passado. E nós iremos muito mais longe do que você pensa. E provavelmente você ficará tão surpreso quanto eu ao descobrir que os carros elétricos não são uma invenção do século XXI. Ou seja, os motores movidos a eletricidade saíram praticamente ao mesmo tempo em que os motores movidos a petróleo. Isto é, os que funcionam com combustíveis fósseis como gasolina e diesel. Quase 2 séculos atrás, em 1828, um engenheiro elétrico húngaro chamado Ányos Jedlik inventou o primeiro protótipo de um motor elétrico e o usou para alimentar um carro de pequeno porte. E ele não foi o único com interesse nesse tipo de tecnologia. Em 1834, o ferreiro Thomas Davenport criou um equipamento similar que podia ser conduzido por curtas distâncias usando um trilho elétrico. Isso não te lembra nada? Sim, os bondes que surgiram mais tarde. E na Holanda, o professor universitário Sibrandus Strating construiu um minúsculo veículo elétrico alimentado com baterias não recarregáveis. Agora, embora a ideia de um veículo movido a bateria fosse revolucionar a vida das pessoas para melhor, as baterias primárias, que são do tipo use uma vez e descarte, não eram o caminho a seguir por razões óbvias. Seriam necessárias muitas delas para operar o motor em longas distâncias a velocidades tão baixas. Isso até 1859, quando o físico francês Gaston Plante inventou a bateria de chumbo ácido, que mudou a história do motor elétrico para melhor. Muitos países começaram a produzir carros elétricos com 3 rodas, até que os Estados Unidos fizeram um grande avanço. Em 1891, foi criado no país o primeiro veículo elétrico. Era um vagão de 6 passageiros, que podia chegar até 23 km por hora. E isso era muito naquela época. Depois disso, as pessoas ficaram entusiasmadas e o mercado de automóveis elétricos prosperou. No final da década de 1890, os táxis movidos a eletricidade enchiam as ruas de Londres. Naquela época, os carros elétricos tinham muitas vantagens sobre os motores movidos a vapor e a gasolina. Eles não vibravam, não emitiam aquele cheiro horrível de gasolina em combustão, com o qual todos estamos familiarizados, e o mais importante, não exigiam muito esforço para dar a partida. No início dos anos 1900, quase 1/3 dos automóveis nos Estados Unidos era movido a eletricidade. Mas isso não durou muito. No final da década de 1920, a infraestrutura nos Estados Unidos melhorou significativamente e os veículos precisavam ir mais longe e com mais eficiência. Assim, os carros movidos a combustíveis fósseis assumiram a liderança porque atenderam à demanda. Veja, a velocidade máxima que automóveis elétricos podiam alcançar era de 24 a 32 km por hora. Isso é o mesmo que você consegue pedalar na sua bicicleta. Outro problema era que os motores movidos a eletricidade naquela época só podiam viajar de 50 a 80 km por vez, o que significa que precisavam ser recarregados a cada 2 horas. E as coisas estavam prestes a piorar junto com a melhoria da infraestrutura. Foi quando o motor de arranque elétrico foi inventado e os carros a gasolina começaram a usá-lo junto com os silenciadores, o que tornou seu ruído muito mais tolerável. O golpe final nos automóveis elétricos foi em 1910, quando Henry Ford começou sua produção em massa de veículos movidos a gasolina, o que os tornou ridiculamente baratos, enquanto os elétricos custavam muito mais. As empresas então perceberam que não havia espaço para automóveis elétricos no mercado, então pararam de produzi-los completamente. Vamos avançar rapidamente para o século XXI. Agora temos progressos em tecnologia e uma preocupação maior com o meio ambiente. Acrescente o medo de ficar sem recursos para abastecer nossos veículos, e não é de admirar que as empresas automotivas tenham decidido dar outra chance aos elétricos. A principal diferença entre automóveis elétricos e movidos a combustíveis fósseis é que os elétricos podem usar uma variedade de fontes renováveis para gerar sua eletricidade. Na verdade, a ciência por trás deles é incrivelmente simples. Seu princípio básico é a corrente alternada, pela qual temos que agradecer a Nikola Tesla há mais de um século. Antes de entender a ciência por trás disso,
Vamos primeiro ver as diferenças entre as correntes contínua e alternada, resumindo CC e CA, que em inglês significariam AC e DC, ou AC/DC, se você gosta de rock pesado. A corrente elétrica é o movimento de uma carga elétrica que transporta elétrons. Um motor, por exemplo, pode ser alimentado por corrente contínua, o que significa que os elétrons fluem somente em uma direção. Para a maioria das coisas que funcionam com CC, é da bateria que vem a energia. Os elétrons, que se movem ao longo de uma corrente alternada, por outro lado, periodicamente e consistentemente mudam de direção. É praticamente toda a energia elétrica em sua casa, desde o forno de micro-ondas até o controle do videogame. Resumindo, se você pudesse olhar para os dois tipos de correntes em um gráfico, CC seria uma linha reta e CA teria ondas uniformes regulares subindo e descendo. Ou, para simplificar, a CC seria como a água saindo de um balde com um buraco no fundo. CA seria como ver a água girando para frente e para trás se você abrir a tampa da sua máquina de lavar e olhar para dentro. Ok, já deu esse assunto. Então, e os carros elétricos especificamente? Bem, a maioria deles converte a eletricidade de corrente contínua das baterias em corrente alternada. Como eles não têm um motor de combustão interna, como os movidos a combustível, usam seu espaço de maneira bem diferente. Você normalmente espera que uma bateria grande e volumosa fique na parte de baixo do capô, mas é completamente diferente em carros elétricos. Eles têm 7.000 baterias de íon de lítio, que ficam sob o assoalho. Este conjunto de baterias tem uma vida útil mais longa e uma maior densidade de potência, o que o torna ideal para alimentar um veículo. Mas uma das vulnerabilidades é o superaquecimento e as panes térmicas. É por isso que os carros elétricos têm um sistema para resfriar as baterias, evitando seu superaquecimento. E tem todo tipo de coisas interessantes na parte de trás do carro. É aí que você encontrará o inversor, que é o que converte a CC em CA e dá energia ao motor. Mas ele não consegue fazer isso sem um motor de indução, que também fica na parte de trás e leva a corrente alternada que acabou de sair do inversor e criar um campo magnético rotativo que faz com que o motor gire. Agora, os carros elétricos não têm caixa de câmbio ou alavanca, e todos são automáticos. Eles têm uma transmissão de velocidade única que envia energia do motor de indução para as rodas. É assim que o motor elétrico transforma a energia elétrica em energia mecânica. Ou seja, o poder físico que gira as rodas e o leva aonde você for. Mas é aqui que a coisa fica ainda mais interessante. Quando você acelera enquanto dirige, o carro usa mais energia. Mas quando freia a energia, é transformada em eletricidade através do motor de indução. Então, essa eletricidade percorre todo o caminho de volta para a bateria e é armazenada para que você possa usá-la mais tarde. Isso sim é eficiência. Um carro elétrico é alimentado ao ser ligado a uma tomada ou a uma estação de recarga e usa 3 principais níveis de carga. O primeiro é o carregamento básico que você pode fazer em casa. Basta usar uma tomada de 120 volts e carregar de 3 a 8 km de carga por hora. O segundo nível usa o equipamento para abastecimento de energia do veículo e tem uma voltagem mais alta, de 220 e 240 volts, para adicionar de 16 a 40 km por hora de carga. Finalmente, a terceira e mais eficiente é a estação de carregamento de corrente contínua, que faz exatamente o que diz o nome. Ele usa corrente contínua para adicionar até 80% da carga da bateria do automóvel em menos de meia hora. O custo de abastecer de energia um carro elétrico também é barato. Menos de $5 para carregar totalmente em casa e você consegue autonomia de até 240 km com uma única carga. Isso, claro, depende do tamanho da bateria. Os automóveis maiores com baterias maiores podem custar até $15 para carregar totalmente, mas podem andar até 480 km. Então, onde eu assino? Agora, carros elétricos são menos caros de operar e manter se os compararmos com os movidos a combustível, mas não há como negar que o veículo em si vem com um preço muito mais alto. Ainda assim, de acordo com um estudo recente, o custo operacional médio de um automóvel elétrico é de $485 por ano, enquanto um movido a combustível fóssil é de $1.117. Então, esse preço inicial mais alto deve se pagar ao longo do tempo. Mas ainda há outro problema. Um dos componentes mais caros do veículo elétrico é sua bateria. Irá custar os olhos da cara para substituí-la no caso de falha. Espere entre $5.000 e $15.000 para a reposição.
Mas a maioria dos fabricantes de automóveis elétricos dá à bateria pelo menos uma garantia de 8 anos, para até 160 mil quilômetros, se isso faz com que você se sinta melhor em relação à compra. A boa notícia é que estamos vendo um movimento enorme em direção à busca por veículos movidos à eletricidade, como uma estratégia para combater as emissões de gases e reduzir a poluição. O chefe europeu de pesquisa automotiva prevê que até 2025, todos os carros na Europa serão totalmente elétricos ou pelo menos híbridos. E muitos países estão estabelecendo metas para reduzir suas emissões de gases nos próximos anos. Então, quem sabe, talvez mais cedo ou mais tarde, todos estaremos andando em veículos elétricos e os beberrões de gasolina realmente serão coisa do passado. E você? Está interessado em comprar um automóvel elétrico? Conte pra gente nos comentários. Se aprendeu algo novo hoje, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Mas ei, não vá comprar o seu Tesla ainda. Separamos mais de 2.000 vídeos legais para você conferir. É só escolher o da esquerda ou da direita, clicar nele e aproveitar. Fique no lado incrível da vida!